Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 1º de outubro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça condena atacadista e empresa de limpeza por abordar de forma inadequada uma criança de 11 anos. TJMG participa da solenidade de implantação do sistema EPROC no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Anatel proíbe múltiplos números para ligações de telemarketing. E ainda, Judiciário reduz em 11% o volume de execuções fiscais na Justiça Federal. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lívia. E eu, Cid Marcos, e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Justiça condena atacadista e empresa de limpeza por abordar de forma inadequada uma criança de 11 anos. Os detalhes com Lígia de Matos. A 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença da comarca de Contagem que condenou um atacadista e uma empresa de serviços de limpeza de forma solidária a indenizar uma criança em R$10 mil por danos morais devido a uma abordagem inadequada. Segundo o processo, em 2021, o garoto, que na época tinha 11 anos, foi ao supermercado com a mãe. Em certo momento, sentiu vontade de ir ao banheiro e pediu a chave do cômodo à funcionária da empresa de limpeza que prestava serviços ao estabelecimento. Após usar o local, devolveu a chave e, enquanto estava na fila do caixa com a mãe, foi abordado pela funcionária que perguntou se ele havia visto um telefone celular que estava carregando no banheiro. Segundo o relato, essa abordagem constrangeu o garoto, que sentiu que a funcionária estava suspeitando que ele havia furtado o aparelho. Segundo a mãe, a abordagem e as acusações causaram enorme constrangimento ao filho. A empresa atacadista alegou que não houve comprovação de ato ilícito, uma vez que a funcionária da empresa de limpeza, que exercia a função de faxineira no estabelecimento, não fez revista ou coagiu o menor, apenas questionou sobre o celular deixado no banheiro. O supermercado informou ainda que o boletim de ocorrência, inclusive, contém um registro de que o problema ocorrido se tratou de um atrito verbal entre os envolvidos, provocado pela mãe do garoto. A empresa de limpeza, por sua vez, defendeu que não houve excesso nos atos praticados pela funcionária, que apenas questionou o garoto sobre um celular que havia deixado no banheiro por ele utilizado, sem fazer qualquer acusação. Por esse motivo, argumentou que não existem danos morais a serem indenizados. O argumento não convenceu o juiz de primeira instância, que condenou as duas empresas a indenizar a criança. Diante disso, supermercado e prestadora de serviços de limpeza recorreram, requerendo a modificação da sentença. O relator do caso, desembargador Marcelo de Oliveira Milagres, manteve a decisão. Ele sustentou que o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores, se demonstrado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrado que o fato foi causado pelo consumidor, por terceiro ou por caso fortuito ou de força maior. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Lígia de Matos. Instituições de ensino superior, defensorias públicas e promotorias de justiça, instrutores de mediação e conciliação, advogados, além de outras pessoas físicas e jurídicas, podem se inscrever até 8 de novembro no 15º Prêmio Conciliar é Legal do Conselho Nacional de Justiça. O prêmio reconhece iniciativas autocompositivas desenvolvidas pelo Judiciário e representantes da sociedade civil que contribuam para a efetiva pacificação de conflitos e para a consolidação da política judiciária de tratamento adequado de conflitos. O prazo de inscrição, que se encerraria no dia 27 de setembro, foi prorrogado também para a inscrição de tribunais e de magistrados. Nesse caso, as práticas devem ser inscritas por meio do portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário para concorrer nas categorias tribunal e juiz individual. A decisão de ampliar o prazo foi tomada pela Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos do CNJ para possibilitar a ampla divulgação e oportunizar a participação de todos os atores envolvidos com a política. As inscrições podem ser feitas no site formularios.cnj.jus.br. TJMG participa da solenidade de implantação do sistema EPROC no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Denise Guimarães. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro promoveu solenidade que marca o início da implantação do sistema de processo eletrônico EPROC, desenvolvido e cedido pelo TRF4. A cerimônia contou com a presença do presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior.
A adoção do EPROC foi anunciada pelo TJRJ em fevereiro de 2023. A assinatura do termo de cooperação técnica com o TRF4 e os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ocorreu em dezembro do mesmo ano. A implantação do sistema será realizada de forma gradativa, na competência de dívida ativa de primeira e segunda instâncias, e envolveu a capacitação de magistradas, magistrados, servidoras, servidores, advogadas e advogados. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a implantação do sistema EPROC pelo TJRJ é um importante momento para o Poder Judiciário e que os tribunais de grande porte estão se unindo para prestar um serviço de melhor qualidade para o cliente principal, a população brasileira. No TJMG, o EPROC será implantado a partir deste mês com o projeto piloto previsto para o dia 14. O presidente da Corte Mineira, desembargador Correia Júnior, afirmou que o momento é emblemático e que o TJRJ dá um grande passo em benefício do jurisdicionado. Para o presidente, nunca antes na história do Poder Judiciário houve uma colaboração tão relevante entre os tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Correia Júnior ressaltou ainda a adoção quase simultânea do EPROC pelos maiores tribunais do país, como o TJMG. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. A seguir, em 6 meses, execuções fiscais têm queda de 11% na Justiça Federal e de 8% na estadual. E ainda, a Anatel proíbe múltiplos números para ligações de telemarketing. Voltamos em instantes. Em 6 meses, execuções fiscais têm queda de 11% na Justiça Federal e de 8% na estadual. Os dados completos com a repórter Priscila Mendes. O empenho do Judiciário para reduzir o volume de execuções fiscais em tramitação tem tido resultados positivos. De acordo com o levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, de dezembro de 2023 a julho de 2024, a Justiça Estadual registrou redução de quase 2 milhões de processos em tramitação, o que representa variação de 8%. Já na Justiça Federal, a redução de mais de 434 mil casos do total do estoque significa variação de 11% no mesmo período. Segundo o Departamento de Pesquisas Judiciárias, o acervo total de ações de execução fiscal em todo o país era de quase 27 milhões de processos em tramitação ou pendentes em dezembro de 2023. Esse número caiu para mais de 24 milhões de casos em julho de 2024. Em relação à quantidade de casos de execução fiscal encerrados pela Justiça Federal até julho deste ano, foram mais de 507 mil processos concluídos e quase 82 mil novos casos que ingressaram no mesmo período. O juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Frederico Montedônio, destacou que esta é a primeira vez que há redução de taxa de congestionamento e do acervo dos processos no judiciário e ressaltou que o CNJ está trabalhando em várias frentes para tratar a questão. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. TJMG participa de congresso sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas. O evento começou nesta segunda-feira, 30 de setembro, e termina hoje. Traz mesas temáticas, grupos de trabalhos, lançamentos de pesquisas acadêmicas e sarau. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais participou da abertura do 18º Congresso Internacional da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG, na Faculdade de Direito da instituição. O desembargador Delvan Barcelos Júnior, que compôs a mesa de honra do evento, integra o Comitê Estadual Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em condição análoga a escravo e ao tráfico de pessoas de Minas Gerais, cuja criação está alinhada à Resolução 212 de 2015 do CNJ.
Integram também o Comitê Estadual a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, e os juízes federais Alexandre Buque Medrado Sampaio e Carlos Henrique Haddad, do TRF6. O desembargador Delvan Barcelos ressaltou que o trabalho decente é um direito humano fundamental e central à existência digna de todas as pessoas. A Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da UFMG foi criada em 2015. Integra um sistema internacional de clínicas de direito promovido pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. A clínica da Faculdade de Direito da UFMG oferece aos estudantes atividades de ensino, pesquisa e extensão ligados ao combate dos crimes. A Anatel proíbe múltiplos números para ligações de telemarketing. Renê Almeida. A Agência Nacional de Telecomunicações proibiu empresas com serviço de telemarketing de usar múltiplos números para contatar consumidores. A prática, além de facilitar golpes e dificultar bloqueios, era considerada abusiva e perturbava os usuários. A Anatel também incentiva o uso da plataforma Não Me Perturbe, do governo federal, e o registro de denúncias pelo site do órgão ou pelo telefone 1331. A multa para empresas que desrespeitarem a regra pode chegar a 50 milhões de reais. Outras orientações para esse tipo de situação são atender e se manter em silêncio para evitar que sua voz seja utilizada em golpes por inteligência artificial. Além disso, vale desligar em até 6 segundos, já que a Anatel computa ligações com essa duração e pode punir empresas que utilizarem a prática. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Antes de encerrarmos, uma ótima notícia. A Rádio TJ Minas traz uma novidade na programação. Estreia hoje, logo mais às 6h15 da noite, o Radar da Justiça, o novo jornal da Rádio TJ Minas, com a apresentação de Isabela Melano. A exibição será de segunda a sexta-feira, logo depois do TJ Minas Notícias, segunda edição. Um jornal diário e dinâmico, o Radar da Justiça faz ainda um giro pelos tribunais estaduais e traz decisões de relevância nacional. Em 15 minutos, fique por dentro dos destaques da Suprema Corte, do STJ, CNJ e demais instâncias da Justiça do país. Para ouvir, acesse radiotjminas.com.br. Você também pode ouvir pelo aplicativo da Rádio TJ Minas, disponível na App Store e na Google Play. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra, com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o Tarde TJ Minas. Às 2h30 é a vez do programa Melodia. E acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde a todos.